Bom, eu entrei no concurso do IFRS, do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, e lá eu trabalhei em 2 campi, num campus Vacaria e depois em Osório. E em dezembro, dia 1º de dezembro de 2019, saiu redistribuição aqui para o IFC Rio do Sul, né? Foi feita uma permuta com uma professora que estava aqui, né? Ela foi lá para o meu lugar em Osório e eu vim para cá, né? Daí tinha ali os 30 dias de trânsito e já era 1º de dezembro, o ano letivo estava acabando, então efetivamente trabalhar, né? Eu só vim trabalhar em fevereiro, né? Porque daí tinha os 30 dias de mudança de campo, daí janeiro estava de férias. Então, eu iniciei de verdade, né, que eu vim conhecer o campus e os colegas e os alunos, foi em fevereiro fevereiro de 2020, e daí foi aquela situação do mundo, né, eu trabalhei 4 semanas, acredito, e começou a pandemia. Eu fui conhecer mesmo o campus e a cidade 2 anos e meio depois, né? Porque daí, dia 17, acho que de março, 18 de março, a gente foi liberado, né? Por conta da pandemia. Liberado não, fomos colocados em casa, né? Em trabalho remoto. E na época, na ingenuidade de todos, né? Achamos que era coisa de semanas, né? Estaríamos de volta e se arrastou quase 2 anos, né? Então, a minha chegada aqui em Rio do Sul foi algo assim bem fora do comum, né? Porque eu fui redistribuído, como eu falei, 1º de dezembro de 2019, veio o final de ano, férias, trabalhei 1 mês e pouquinho ali entre fevereiro e março e depois só lá no final de 21 para 22, né, quando começou a voltar a normalidade e a presencialidade das atividades. Bom, eu tomei posse no dia 8 de outubro, né, lá no IFRS. E no dia 9 eu me filiei na sessão. No dia seguinte. Lá é a sessão Bento Gonçalves, do IFRS. O IFRS, assim como o IFC, também é dividido em mais de uma sessão, né, de acordo com o campus. Na verdade, lá tem até uma invasão de base do Andes em alguns campi. Um pouco mais problemático do que o nosso, né? Mas enquanto eu estava no IFRS, eu fui apenas filiado ao sindicato, eu participava das assembleias, fui num evento ou outro, mas eu não assumi nenhuma posição de direção, né, lá na seção Bento Gonçalves. Quando eu fui aqui redistribuído para Rio do Sul, né, para o IFC, logo na sequência já fiz a transferência da filiação para a seção Rio do Sul. E também permaneci filiado apenas, né, até porque nesse período eu ainda estava concluindo meu doutorado, então eu não tinha tanto tempo livre assim, né, além das atividades do dia a dia do trabalho, né, as atividades pessoais, eu tinha também uma tese para escrever. Então eu estava um pouco limitado aí nas ações do sindicato. E como eu mencionei antes, né, eu vim para cá e logo depois começou a pandemia. E daí tinha uma gestão, né, que se encerrou lá entre março e abril de 21. E daí na hora de montar a chapa eu fui procurado, né, por alguns colegas que eu havia conhecido. É uma coisa bem inusitada, né, porque antes de ir para o remoto na pandemia, eu conheci pessoalmente, sei lá, 5 ou 6 pessoas, né, era chefia imediata, um outro colega ali que era perto da minha sala, ou que estava nos mesmos horários que eu no campus. E eu fui conhecer as pessoas pelo Google Meet, né? Ao longo de 2020 e o comecinho ali de 21. E daí a gente começou a ter diálogos, né, a ter conversas para montar a chapa. E para minha surpresa, sugeriram que eu assumisse a coordenação geral, né? E foi surpresa mesmo, porque eu estava há pouco tempo no campus, né? A maior parte das pessoas nem me conhecia pessoalmente, só pela tela. Mas ainda assim, aceitei, né, o convite, aceitei o desafio, a gente montou um grupo ali de 10 pessoas e escrevemos a chapa, né, que foi aclamada ali como chapa única. Foi no final de março de 21, né, com o mandato que iria até 23. Além dessa gestão, né, de 21 a 23, eu fiquei mais meia gestão depois, né? A gente foi reeleito, né, com outras pessoas, né, com uma chapa um pouco diferente, alguns permaneceram, outros não. Seria mais 2 anos, mas daí a gente ficou só mais 1 ano, né? Então, na verdade, eu tive 2 mandatos na sequência, né? Esse primeiro 1 ano ali, né, que foi de março de 21 até
até o final de 21, até, sei lá, até abril de 22, né, um ano, que a presencialidade total mesmo, pelo que eu me lembro, né, só voltou no ano letivo de 2022, né, no segundo semestre de 21, algumas atividades do laboratório, algumas atividades específicas já estavam sendo realizadas presencialmente, mas 100%, né, ainda só retornou lá entre fevereiro e março de 22, né. E as atividades do sindicato igualmente estavam dessa forma, né, o estagiário que tinha pediu para sair na época, a gente nem contratou ninguém, porque a sede ficou fechada esse período todo. O principal problema era a mobilização, né, era mobilizar o pessoal, né, a gente teve que aprender a fazer assembleia remoto, que hoje até é uma prática comum, ou pelo menos na forma híbrida, né, tanto das sessões como também na direção nacional. Mas na época assim como a gente teve que aprender a trabalhar, né, remotamente, no sindicato a gente também teve que aprender a fazer atividade sindical remoto, o que era muito complicado, né, principalmente porque mobilizar para qualquer ato virtual, a gente sabe que o efeito é bem diferente de quando tu reúne as pessoas presencialmente, seja para uma reivindicação local no campus, na reitoria, ou mesmo uma questão maior, né, de fundo de governo, de reivindicar do governo, né. E fora isso, a gente tinha o contexto político do país, né, que a gente estava naquele governo proto-fascista do Bolsonaro, então as pessoas estavam com muito medo, né, de participar das atividades do sindicato, em alguns casos até de permanecer filiado ao sindicato, e ao mesmo tempo que esse medo era compreensível, né, nós enquanto direção a gente tinha que fazer o papel de tentar não diria apaziguar, mas tranquilizar, né, os nossos filiados e filiadas, mas tranquilizar também sem ser desonesto com eles, né, sem mentir que realmente a gente estava vivendo um período complicado e que sim, havia um risco, né, de estar se expondo ali, especialmente as pessoas que estavam ali nas posições de direção, né, os 10 membros da direção, o pessoal do Conselho Fiscal, quem estava mais próximo, né. Essa primeira gestão que eu estava à frente ali, junto com a Amália, né, que era a vice-coordenadora geral, e até quero fazer um apontamento aqui, né, no final da minha segunda gestão a gente fez uma alteração do estatuto, né, do regimento, estatuto, para dar uma modernizada nele, e agora olhando em perspectiva, acho que uma falha que a gente manteve ali foi manter essa questão de ter a coordenação geral e uma vice-coordenação geral, né. Hoje, a maior parte das sessões, né, do país e também na direção nacional, essa figura do vice ou da vice desapareceu e tem 2 ou 3 coordenadores gerais, né, que são em mesmo nível, vamos chamar assim, né. E na prática, né, a Amália foi a vice-coordenadora geral nas 2 gestões que eu fui o coordenador geral, mas na prática a gente atuou ali como se fossem 2 coordenadores gerais, né. Ela foi uma companheira, uma parceira, uma camarada, uma amiga de muito valor ali. E eu pensei nisso no caminho para cá, né, porque eu estava lembrando que vocês estão entrevistando, né, os ex-coordenadores gerais, e eu até achei que é um pouco injusto ela não aparecer nisso, porque ela, na prática, aí foi uma coordenadora geral junto comigo, já que a gente tocou o sindicato aí, não vou dizer a 4 mãos, porque tinha as outras pessoas também, né, mas querendo ou não, a gente tinha algumas tarefas a mais, né, que as outras pessoas ficavam mais nas suas áreas, né, de atuação, e na geral, nós 2 atuamos com muita afinidade aí, mesmo tendo opiniões diferentes em alguns aspectos políticos e até militamos em organizações políticas diferentes, mas com muito respeito a gente conseguiu tocar ali esses 3 anos, né, dessas 2 gestões. O primeiro momento ali que envolve a pandemia envolvia a questão do trabalho presencial, né, primeiro, de como regular o trabalho remoto, né, porque no IFC aqui a gente parou, daí a gente ficou acho que umas 2 semanas sem atividade nenhuma, daí criaram uma regulamentação, né, também não tinha manual para isso, né, a gente não estou aqui criticando a gestão, criaram uma regulamentação que não funcionou, né, eu lembro que a gente ficou acho que 3 ou 4 semanas trabalhando naquela regulamentação, foi uma porcaria, né, deu tudo errado, daí suspenderam de novo. Daí acho que a gente ficou mais uns 30 dias, né, com atividade totalmente suspensa, daí criaram uma nova regulamentação das atividades de ensino remoto, e daí voltou e daí foi se arrumando, né, aos poucos. Então, a primeira dificuldade era cobrar tanto da gestão local, né, em nível de direção geral e
e de reitoria, né, a manutenção do trabalho remoto enquanto não houvesse as condições, né, sanitárias, as condições de segurança sanitária para o retorno presencial, e ao mesmo tempo brigar com o governo, né, com aquele governo proto-fascista, de que ele não pusesse, né, de baixo para cima para todo o serviço público federal um retorno presencial sem as devidas garantias de segurança de saúde, né. E é bom lembrar, né, que a gente perdeu aí, em nível de Brasil, centenas de colegas, né, para a Covid, né, não foram nenhum nem dois, foi na casa das centenas mesmo, né, não recordo agora quantos, mas 300 e pouco, quase 400, que eu me recordo, assim, acho que é um número próximo disso, de sindicalizados, dirigentes, fora os não sindicalizados, que às vezes a gente acabou não contabilizando aí nessa conta do sindicato, né. Aquele primeiro ano de 2021 era isso, né. Em paralelo a isso, né, fora a questão da pandemia, tinha algo que já nos assombrava desde 2019 e 2020, né, um pouquinho antes até da pandemia, que era a tentativa, né, da destruição do Serviço Público Federal, chamada aquela PEC da reforma administrativa, que o Sinasef, em conjunto, né, com as outras entidades sindicais do Serviço Público Federal, do Fonasef, do Fonacate, conseguiu, né? Isso é uma conquista nossa, né, daquele período, né? Eles tinham uma super maioria no Congresso, tinha conjuntura política favorável, e mesmo em grande parte do período com pandemia, a gente, utilizando, né, das táticas tradicionais do sindicato, né, de fazer caravana para Brasília, de fazer blitz no aeroporto, de protestar localmente, campanha de outdoor, etc., a gente conseguiu que ficasse na gaveta, né? Ela não está arquivada até hoje, essa PEC, é bom lembrar, né? Ela permanece lá no Congresso, ela pode retornar à tramitação, mas naquele período que era mais perigoso dela ser aprovada, a gente conseguiu barrá-la, né? E com muita disposição, né? Com muito trabalho aí de todo mundo, né? Isso na sessão, nível do Sinasef Nacional, do qual depois eu vim fazer parte também, né, na metade da gestão, né, eu também fui eleito para a direção nacional do Sinasef, e com as outras entidades sindicais aí reunidas principalmente no Fonasef e no Fonacate. Já no final, né, da pandemia, final não, né, mas quando já estávamos em atividades presenciais 100%, que foi entre abril e maio de 22, teve greve nacional do Sinasef, né? Ela era por recomposição salarial, né? Não era mais relacionada à pandemia. Tá? Em Rio do Sul a gente não participou desse movimento grevista, né? A gente fez uma ou duas paralisações, né, nesse período ali, mas nós acabamos não aderindo. A dificuldade foi mobilizar o pessoal, né? A gente tinha recém retornado 100% presencial, então a leitura que eu faço as pessoas estavam felizes de ter voltado ao trabalho, né? E isso é verdade, né? Quando a gente voltou 100% ao presencial, estava todo mundo muito empolgado, né? De retomar uma certa normalidade, retomar a rotina, né? De acordar, tomar banho, sair de casa, ir para o trabalho, voltar para casa, né? A quantidade de pessoas que adoeceram, né, mentalmente durante o período da pandemia, ali por estar isolado em casa, por não ter mais a rotina de sair do trabalho, ela foi imensa, né? Acho que tem vários estudos, né, que abordam isso. Então, nesse primeiro momento ali em maio de 22, a gente fez paralisações, fizemos alguns atos, mandamos também pessoas para Brasília, mas nós não participamos da greve, né? Daí, em 23, não teve movimento grevista, né? O governo Lula assumiu, ele fez aquela recomposição salarial linear para todo o Serviço Público Federal. A gente teve atos, né, dos quais a gente participou, tanto com atos aqui em Rio do Sul e Ibirama, quanto mandando delegações para Brasília. E daí em 24, né, quando eu estava no final da segunda gestão, né, entre março e abril do ano passado, a gente participou da greve, né, que foi de abril até junho, né, foram quase 3 meses de greve. Eu participei, a última assembleia que eu presidi, né, antes de encerrar o mandato, foi a que aprovou a greve. Só que aprovou para começar 15 dias depois, né, por conta da data nacional. Daí nesse período, quando começou a greve, eu já não era mais o coordenador geral, daí já era o Juniel. Então foi justamente ali no período de transição, eu lembro certinho. Eu até não estava aqui, né, eu estava numa viagem de estudos para a China,
e lá tem um fuso horário de 11 horas, né? Eu presidi essa assembleia que era híbrida lá da China, era super tarde, eu estava quase dormindo, assim, e foi a última assembleia. Eu lembro bem assim, porque era 2 da manhã lá, acho que era 1 da tarde aqui, então eu estava super cansado, estava 3 dias lá para vir embora, fiquei 1 mês lá, né? Foi uma viagem acadêmica, né? Então foi a última assembleia que eu presidi, foi a que declarou a adesão à greve nacional, que começaria 15 dias depois, né? Daí quando a gestão nova já estaria assumindo, né? Então dessa greve eu participei mais como membro da direção nacional, né? Porque eu também estou, né? Na direção nacional do que aqui localmente, né? Porque daí aqui localmente quem tocou o dia a dia da greve foi a nova gestão da sessão, né? Que por sinal tocou muito bem, né? A adesão aqui foi muito alta, né? A gente conseguiu fazer com que o calendário acadêmico fosse suspenso e a greve foi até o final, né? Nós não saímos da greve antes da greve nacional acabar. E daí eu acabei participando mais das articulações e das movimentações em Brasília desse período de greve aí do ano passado, né? De 2024, que resultou em ganhos, né? Foi ideal, não, mas assim, a gente conseguiu vários avanços, né? Reestruturação da carreira TAI, reestruturação da carreira docente, recomposição do salário agora, né? Dia 1º de maio vai ser pago primeiro, né? Retroativo a 1º de janeiro, mais com 9%, né? Mais 4,5% em abril do ano que vem. Diminuição dos steps, né? Na carreira TAI, aglutinamento dos primeiros 4 anos em 3 da carreira docente. Eu lembro mais, né, dos pontos da carreira docente, porque hoje eu estou na pasta de docente da direção nacional, né? A questão do fim do controle do ponto eletrônico, aliás, fim do controle do ponto para os docentes, que ainda depende do decreto do governo, a recomposição da Comissão Nacional do RSC para TAI, que vai vigorar a partir do ano que vem também. O que mais? O reenquadramento dos aposentados, que também ainda está em fase de negociação, também deve sair para o ano que vem. Enfim, foram várias pequenas conquistas ali que juntas eu compreendo que, dado o cenário político, né, de um Congresso hostil a gente, hostil ao Serviço Público Federal e de restrição orçamentária, a gente avançou muito. É evidente que poderíamos ter avançado mais, né, mas dentro dessa quadra histórica que a gente está vivendo, eu acredito que foi o possível ali, sabe? Então, eu encaro aquele movimento grevista do ano passado como vitorioso, tá? A primeira gestão foi de maio de 22 até setembro de 24. Né? Nessa gestão eu estava na pasta de formação política. Pasta de formação política, como o nome já diz, né? É a formação política aos associados, aos sindicalizados, né? Então a gente elaborou não é um curso, né? Um seminário de formação política que ia ser realizado regionalmente. Infelizmente tivemos restrições orçamentárias, né, do SINASEF Nacional. A gente realizou só 2 eventos, que foi um lá em Ouro Preto, que era para sessões dos estados de Minas Gerais e da Bahia, e realizamos outro em Caruaru, em Pernambuco, que era para sessões do restante do Nordeste, menos a Bahia, né. O terceiro seria aqui, né? Seria aqui em Santa Catarina. O IFC, nós íamos sediar em algum campus do IFC, estávamos provavelmente seria em Camboriú, né? Mas aí justamente deu aquele problema orçamentário do SINASEF e acabamos não avançando mais nisso, né? Nessa gestão, então, meu trabalho acabou ficando um pouco restrito, porque só no primeiro ano que foi possível fazer essas ações, né? Daí no segundo ano eu continuei participando das reuniões da direção nacional, né, no que tange os demais temas, né? A gente teve uma atuação eleitoral, né, em 22, né? O SINASEF, em nível congressual, né, decidiu declarar apoio ao então candidato Lula desde o primeiro turno, né, para derrotar o Bolsonaro. Essa foi a nossa grande tarefa ali de 22, que era salvar, né, o Serviço Público Federal, dizia até salvar o Brasil, né. E daí agora na nova gestão, que iniciou em setembro do ano passado, eu estou na coordenação de pessoal docentes. Estou aqui participando aí
da implantação, né, dos acordos de greve, que nem tudo está implantado, como eu já disse, né. O reajuste finalmente sai agora, né, que a LOA foi aprovada, né, sai no dia 2 de maio, a gente recebe já com reajuste também o retroativo desde janeiro. Da carreira docente, há vários pontos que ainda estão aí ou na iminência de sair ou estão em negociação, né, a nova RAD, nova regulamentação da atividade docente está pronta, só esperando o MEC fazer a portaria. Vai melhorar e muito, a gente avançou muito na regulamentação da RAD, né. A recomposição da Comissão Nacional do RSC já foi feita, né, a gente tinha sido excluído da Comissão Nacional do RSC pelo governo Bolsonaro, agora já estamos com os nossos 2 representantes lá participando novamente. A alteração do decreto, né, do ponto dos docentes para nos equiparar ao magistério superior também está pronto, só falta a assinatura do presidente Lula. O reenquadramento dos aposentados é algo que eu sei que vai demorar, porque é algo que é muito caro, né, financeiramente, não tem orçamento nisso, então vai ficar para 26, 27 talvez, mas está lá sendo discutido. Outro ponto que está pendente é a entrada lateral. A entrada lateral é o seguinte, né, porque os TAIs, por exemplo, os TAIs podem redistribuir, né, dos IFES para as universidades sem grandes dificuldades, porque o cargo é o mesmo, né. Os docentes, nós temos um problema que a gente tem o magistério superior e o magistério EBTT, né? Então a redistribuição de Instituto Federal para Universidade Federal acaba ficando mais restrita por conta dessa diferenciação, né? Há poucos cargos, né, de EBTT nas universidades e há poucos cargos de magistério superior nos institutos. Então a entrada lateral, ela prevê, se eu passar num novo concurso, seja ele de EBTT ou de magistério superior, eu assumo lá, mas levo o meu histórico de carreira, né? Então, se eu já estou lá no 2º, 3º nível de carreira, eu vou com o meu nível, né? Eu não tenho regressão salarial pro nível de entrada, tá? Isso também vai valer para TAI, né? Mas eu disse para TAI é menos complicado porque os TAIs conseguem redistribuir com maior facilidade porque os cargos são os mesmos nas universidades e nos institutos. Os docentes não né? Por conta da nomenclatura do EBTT e do magistério superior, né? É claro, isso é uma coisa que a carreira única resolveria, né? Daí é outra discussão. Eu acho que acrescenta assim que aproxima a sessão, né? As sessões que tem, né, integrantes que estão na direção nacional, querendo ou não, elas acabam tendo uma espécie de privilégio de ter as informações. Não estou falando que é informação secreta que aparece, né? Mas digo em primeira mão, né? Porque o SINASEF Nacional lhe dá ampla publicidade das suas ações, mas às vezes tem o tempo de gerar a matéria, botar no site, mandar o e-mail, e quando tem alguém ali que já sabe na hora e aquilo ali pode ser tornado público, tu já manda ali num grupo do WhatsApp, uma coisa assim, e já distribui, né? E a nossa sessão, ela tem um longo histórico, né? Embora seja uma sessão pequena, né? Nós temos aí sessões com 1.000, 1.500, quase 2.000 filiados no Brasil, e aqui temos aí, acho que hoje está em torno de 200, né? A gente tem um longo histórico, né, de participação de pessoas da seção Rio do Sul, aliás, seção Alto Vale agora, na direção nacional, né? Na atual gestão estou eu e a Amália, né? Na anterior, eu fiquei o tempo todo, a gestão inteira, a Amália esteve durante alguns meses também. Nas anteriores, né, o Ricardo teve, o Lauri teve mais gente aqui, né, que teve. A Tamires não teve na direção nacional, mas ela estava sempre presente também nas plenárias. A Paula também não teve na direção nacional, mas também era uma pessoa recorrente, né, nos eventos nacionais do SINASEF. E o pessoal de antes eu acabo não me recordando, né, porque eu me recordo assim de 2018, 2019 para cá, né, mas eu sei que outras pessoas, né, outros companheiros e companheiras que também foram diretores aqui na sessão, também tiveram presença na direção nacional do SINASEF, né. Isso demonstra, por um lado, né, que, embora pequena, a nossa sessão é uma sessão muito atuante, e principalmente que é uma sessão muito politizada, né, porque há sessões grandes onde tem uma quantidade enorme de filiados, mas talvez a formação política às vezes deixa um pouco a desejar, as pessoas acabam não encarando ali o potencial do sindicato nas atividades sindicais, né. Então, acho que isso é um mérito aí de todas e todos os filiados e todos e todas que em algum momento compuseram as gestões aqui da gestão, tá? E a importância geral, né, de a gente estar afiliado é ter mais gente, quanto mais sindicalizado, melhor, né? A gente tem que ampliar a nossa base, né? Hoje a gente tem aí uma base
que chega, uma possível a base é quase 100 mil pessoas, né, 95, 96 mil pessoas, e nós estamos com aproximadamente 30 mil filiados, né, no país. Então, em torno de 30%, 32%, 33% de filiados, né, a gente tem que aumentar. A seção Alto Vale é uma seção que tem um percentual acima da média, né. Eu fui removido, né, agora faz 2 meses e pouco, né, tô lá em Camboriú, que é a seção litoral, e a seção litoral tem 6 campi, gente, ela tem um pouco mais do que o dobro de filiados daqui da seção Alto Vale, né, com uma base muito maior, né, então, percentualmente falando, a seção aqui é gigante, né, quando comparada com aquela seção que é a que tem a maior base do IFC, né, então, às vezes, essa questão também de ter os campi muito espalhados acaba sendo um ponto que dificulta, né, aqui são 2 campi, muito perto, né, Ibirama e Rio do Sul são cidades vizinhas, né, não é de difícil acesso vir para lá e para cá, né. Não é nem para o serviço federal, né, é a importância dos trabalhadores em geral, né, acho que aqui vale para a sindicalização de todas e todos os trabalhadores, né, a gente tem que se unir, né, se a gente voltar lá atrás, né, no 1750, 1760, né, no período da primeira Revolução Industrial no Reino Unido, né, eram aquelas condições deploráveis de trabalho, de 17, 18 horas de jornada por dia, né, criança de 4, 5 anos naquelas indústrias precaríssimas, né, de 250 anos atrás, e a realidade só mudou, né, por conta da organização dos trabalhadores, né, foi lá que surgem os primeiros sindicatos, e embora evidentemente o contexto tenha mudado, a tecnologia tenha avançado, a importância é a mesma, né, é a manutenção dos direitos já conquistados, né, e a luta por novos direitos, né, por condições de trabalho não precárias, né, pelo fim da precarização do trabalho, pela retomada de direitos perdidos aí ao longo das últimas décadas, né, desde a onda neoliberal e dos anos 90. Né, alguma coisa foi recuperada naquele período de 2003 a 2015, algumas coisas não foram. Alguns direitos também desapareceram nesse período, especialmente os de aposentadoria, né, integralidade, paridade, desapareceu. Então, a importância é que ninguém vai fazer nada sozinho, né? A gente vai precisar da união da classe trabalhadora como um todo. E, de novo, nem estou falando só aqui dos trabalhadores e trabalhadoras dos institutos federais, né, e sim da classe trabalhadora no amplo aspecto, né, no geral. Bom, em nível nacional, hoje a direção nacional tem uma frente atuando, né, que é o acompanhamento da implantação dos acordos de greve, né. Como eu mencionei antes, vários pontos ali da carreira docente ainda estão pendentes, da carreira TAI também, né, eu não acompanho detalhadamente porque eu estou na pasta de docente, mas tem o RSC, né, que está para o ano que vem, para 2026, e tem outros pontos ali também da carreira TAI que ainda estão pendentes de cumprimento. Então a gente está semanalmente, né, cobrando do governo a implantação do que está pendente, né, do que é para esse ano ainda, e estamos ali firmes, né, no acompanhamento daqueles pontos que estão no acordo que são para 2026. Tá? Então isso é uma frente. A outra frente é já trabalhar para o próximo período. Esse acordo ele vale para esse ano e para o ano que vem, mas nós não temos acordo para 27 ainda. Então, no segundo semestre a gente já vai começar a trabalhar na pauta de reivindicação para o período seguinte, para 27. Né? E agora, né, a partir do dia 15 de maio, 15 e 16 de maio, tem GT Carreira em Brasília, ele é híbrido. 15 e 16 de carreira, 17 e 18 uma plenária 201, se bem me lembro o número dela. Então é importante, né, as sessões participarem, né, elas, se possível, mandarem representantes presencialmente, se não possível, participarem remotamente, né, dessas discussões. Porque agora, nesse GT Carreira, a gente já vai estar discutindo os próximos avanços. Né? Não estamos mais discutindo o que já conquistamos no acordo de greve passado. São novas reivindicações que a gente tem aí pautadas já pensando uma futura negociação com o governo pós-26. Né? E no ano que vem, né, a gente evidentemente vai ter a preocupação similar à de 22, né, que é não permitir, né, o regresso da extrema-direita
protofascista, quase nazista, né, no país, né? A gente vê o que está acontecendo nos Estados Unidos, né, com o retorno do Trump, né? Ele voltou e voltou muito pior do que no primeiro mandato, né? E aqui do lado na Argentina a gente está vendo exatamente o que está acontecendo, é uma destruição proporcionalmente muito maior, muito mais grave do que aquela feita no Brasil, né, no período do golpe ali, né, de 2016, emendado com o Temer, né, e depois emendado com o governo Bolsonaro, né? Então, eles estão mais radicalizados, né? A extrema-direita está mais radicalizada do que ela estava 4, 5 ou 6 anos atrás, né? Então, no que vem, invariavelmente, né, o sindicato novamente vai ter que discutir, né, o posicionamento dele nas eleições presidenciais, como ele discutiu lá em maio de 22 e tomou aquela posição muito corajosa já de declarar apoio ao presidente Lula desde o primeiro turno. Tá? Então, ao mesmo tempo que nós temos que cuidar, né, vamos chamar assim, das nossas questões de varejo, né, que dizem mais respeito ao dia a dia de trabalho, né, aos nossos direitos, às nossas conquistas, né, a gente vai também ter esse cuidado aí na grande política, no atacado, né, com a questão do contexto político, não só brasileiro, né, contexto político internacional, né, de avanço aí da extrema-direita no mundo, né, não é uma coisa isolada no Brasil, infelizmente. Bom, primeiro eu quero parabenizar a sessão, né, por todo o calendário que está fazendo em comemoração aos 30 anos do sindicato aqui em Rio do Sul, Ibirama. Agradecer também o convite para essa entrevista, para estar aqui compartilhando um pouco da nossa história nesse período. E espero, né, eu espero ser convidado também para a festa de 60 anos, né, daqui a 30, espero estar vivo. Mas eu falei isso um pouco brincando, mas é sério, né, acho que o desafio é a gente manter, né, o sindicato forte, atuando pelos anos que virão, né. A gente está numa fase de transição, né, tecnológica, né, com realidade simulada, inteligência artificial, e o mundo do trabalho ele se alterou muito, né? Se a gente for pegar como era a atividade sindical e como era a nossa atividade laboral 30 anos atrás, quando esse sindicato foi fundado, e como é hoje, é completamente diferente, né? E esses avanços, essas mudanças, eles só estão cada vez mais acelerados, né? Se levou 30 anos para andar dessa forma, não vai levar mais 30 para mudar tão radicalmente, vai levar bem menos tempo, né? Então, a gente está num mundo que está cada vez mais difícil aqui sindicalizar, né, os nossos colegas e manter eles sindicalizados, então esse é um desafio. Então essa acho que é a chamada aqui, né, manter o Sinasef, seção Alto Vale do Itajaí, atuante, né, com essa história grandiosa que ele tem, né, sempre com dirigentes, com filiados e filiadas participando da direção nacional, mandando delegações para Brasília, né, muito atuante, tanto localmente como nacionalmente. Então, manter isso pelos próximos 10, pelos próximos 20, pelos próximos 30 anos, tá bom? Obrigado novamente pelo convite para estar aqui, uma saudação a todos e todas.